Olá, tá no ar mais uma edição do seu Consicast e hoje a gente abre espaço para solidariedade, transformação social e a importância de olhar para o futuro com mais empatia. Nosso papo é sobre as ações da Fundato, a Fundação Toledo de Bauru, uma instituição que desde a década de 60 promove projetos voltados ao desenvolvimento humano e à cidadania. E entre tantas iniciativas inspiradoras, a gente vai destacar aqui o projeto Entrelaçando Vidas. Diga sim a uma criança, que tem feito a diferença na vida de muitas famílias, oferecendo apoio, acolhimento e oportunidades para que crianças em situação de vulnerabilidade possam escrever novas histórias. E então prepare-se para se emocionar e, quem sabe, se inspirar, também dizer sim a essa causa. Para esse bate-papo, eu recebo a Daniela Lourenço Riso e também a Thalita de Oliveira Ferreira. Thalita, Daniela, obrigado pela participação aqui no Consicast. Sejam bem-vindas. Obrigada, Bizarra. Nós é que agradecemos a oportunidade de estarmos aqui hoje apresentando o programa Entrelaçando Vidas, apresentando a Fundação Toledo, que faz parte da nossa vida há muitos anos já. Bom, a gente nem tinha nascido ainda e a Fundato nasceu aqui em Bauru, nas mãos do senhor Eufrásio, junto com a sua esposa Maria do Carmo. A Maria do Carmo. E desde então vem trazendo ações voltadas à nossa sociedade e ações sociais principalmente. Qual é a principal missão da Fundato, que desde lá do seu Eufrásio até os dias de hoje se manteve intacto, meninas? Eu acredito que a principal função é ter um olhar voltado para as pessoas empobrecidas, sabe? Na nossa cidade, é uma cidade muito grande. Eu sou de Dois Córregos, é uma cidade de 27 mil habitantes, Bauru para mim é gigantesca. Mas é uma cidade que, ao mesmo tempo que tem uma população muito rica e grandes possibilidades, a gente vê que existe uma demanda muito grande na área assistencial. Então, o senhor Antônio Eufrásio e a esposa dele, a Maria do Carmo, eles tiveram esse olhar, esse cuidado para trazer para essas pessoas cultura, lazer, educação, uma melhor qualidade de vida, acesso a direitos que são garantidos pela Constituição, né? E que, às vezes, o serviço público não consegue dar conta. Ele não consegue, por si só, prestar esse serviço. Então, a Fundação Toledo, ela veio com essa iniciativa. E atendendo da criança até o idoso. Da criança até o idoso. A Fundação Toledo, ela tem projetos, né, são grandes programas que atendem desde a família acolhedora é um exemplo, né, que atende desde das crianças, né, que são muito pequenas, recém-nascidos, até os idosos, né, que são os programas que mantêm os idosos em atividade, trazem essa convivência com a comunidade. Quais são os principais projetos? Hoje nós temos 13 projetos, né, 13 programas que são mantidos pela instituição, dentro de 4 unidades. Então, esses projetos são divididos em 4 unidades. Essas unidades, elas atendem mais de 1.000 pessoas por mês, e esses projetos, como você falou, atendem desde recém-nascidos até o idoso. Então, a gente muitas vezes contempla a família toda dentro desses projetos. E nesses projetos, quantas pessoas mais ou menos são assistidas? Mais de 1.000 por mês. 1.000 por mês, mais de 1.000. E você perguntou, né, quais são os programas, os principais programas hoje da Fundação, né? Eu acredito, na minha visão, que seria a família acolhedora, porque a família acolhedora dá esse suporte, principalmente quando a criança está no serviço, né, ela acaba sendo acolhida, enfim, ela é tirada do seio familiar em decorrência de alguma violação de direito. Então, a família acolhedora, ela dá esse suporte, principalmente para as crianças de 0 a 6 anos, e talvez hoje é o Entrelaçando Vidas, né? Uhum. Que é o nosso, hoje é o nosso carro-chefe para tentar fomentar a atividade da adoção e do apadrinhamento. E a gente vai falar ainda no Consicast de hoje sobre o Entrelaçando Vidas, que, como elas disseram, o carro-chefe, né, a principal ação hoje da Fundato. E meninas, a gente sabe que para movimentar aí 1.000 pessoas por mês,
precisa de grana, dinheiro, receita. Precisa. Quais são os subsídios que a Fundato recebe? Recebe verbas do município, verbas do estado, a participação popular também é importante. Como é que vocês fazem para controlar essa parte da contabilidade da Fundato? Hoje nós recebemos as verbas do município, né? Essas verbas, elas são destinadas aos projetos e sustentam com excelência os nossos projetos. Entretanto, a fundação, ela sempre quer mais, ela sempre quer trazer melhorias, quer trazer projetos de excelência para a nossa comunidade. Então, nós aí fazemos, né, as nossas arrecadações, os nossos eventos, como a festa junina. Agora, essa semana, nós estamos com a venda de rondeles, para justamente arrecadar maior renda para a fundação e conseguir aplicar, trazendo aí uma melhoria para a nossa comunidade. E não só as verbas vêm do município, na verdade, as verbas, elas vêm das 3 esferas, né? Municipal, estadual e federal. Porque quando o município ele entende da necessidade da prestação de algum serviço, ele abre um edital de chamamento. Nossa, eu fui redundante, né? Edital de chamamento. Ele abre um edital de prestação de serviços. E aí, esse edital, todas as OSCs, né, da cidade, fora da cidade, as organizações, as organizações sociais, elas abrem, elas se candidatam a promover esse referido serviço, e aí quem tem a melhor pontuação acaba pegando o serviço e cuidando com a verba do município. Mas tem algumas outras formas de conseguir renda. Então, as emendas parlamentares, que aí a gente vai chegando nas outras esferas. Óbvio que, né, a emenda parlamentar, ela é referente a um ano. Eu preciso dar continuidade. Mas, alô, vereador, emendas impositivas. Alô, vereadores, Fundato, não vamos esquecer, não. Não, muito importante. Graças a Deus, nós temos vereadores que sempre lembram da Fundato, mas a gente está sempre buscando aí, até mesmo nos ministérios, tudo. Agora os vereadores, né, da cidade têm uma receita para destinação. Sim, então vale a pena lembrar aqui aos nossos parlamentares de Bauru que a Fundato existe, atende mais de 1.000 pessoas. E aí eu queria saber, meninas, de que maneira que a Fundato ela mede o impacto desses projetos, né, na comunidade? A análise da fundação não é só quantitativa, porque é muito bonito eu chegar aqui para você e falar assim, olha, a gente atende 1.000 pessoas, mas a nossa análise é qualitativa. A gente analisa por família. Então, assim, eu presto o serviço para aquela família, para aquela pessoa, mas qual é a minha função na vida dela? Então, por exemplo, a criança frequenta um projeto no contraturno escolar, né, para a mãe poder trabalhar. O que eu posso fazer para melhorar a qualidade de vida dessa família? Então, a mãe está trabalhando, mas eu consigo fornecer um curso profissionalizante para ela conseguir outra renda. Então, é feito um plano individual de atendimento com essa família e a análise é baseada nesse plano, que é o PIA, né? Uhum. Nesse caso do PIA também, a gente verifica se essa família ela está conseguindo ter acesso a todas as esferas do município. Por exemplo, essa criança, ela está vacinada? Ela conseguiu acesso no posto de saúde? Ela conseguiu essa vacina? Né? O idoso conseguiu a consulta? Está com algum problema? O que a gente pode verificar dentro dessa família, o que essa família precisa para que ela tenha uma melhor qualidade de vida. Então, a Fundato, ela preza muito por essa medição, essa qualidade de vida para a família. Sim. E não só com os serviços da fundação, tá? Porque, bom, nós somos advogadas e eu sou funcionária da fundação desde 2016, mas eu tive conhecimento de toda a rede de assistência a partir do momento que eu entrei no POS, que é o Programa de Orientação Social. E foi lá que eu descobri o que era CRAS, o que era CREAS, porque, queira ou não, não era uma realidade minha. Eu acredito que, longe de ser uma família rica, mas meus pais, eles sempre foram muito presentes e sempre me deram as melhores condições que eles podiam. Você acabou descobrindo uma outra realidade. Exato. A gente traz um olhar, um enfoque diferente quando você trabalha na parte assistencial. E
quando a gente começa a aprender, né, quais são os serviços da assistência social, a gente entende o que é CRAS, que o CRAS, ele cuida da rede básica. Então, são os direitos básicos, né, falando assim, com todas as letras. Saúde, educação, então, emprego, renda, aquela família, ela não está conseguindo alimentação, então, vamos trabalhar com essa família para que ela consiga renda ou, né, talvez tenha que fornecer algum tipo de alimento, mas assim, fazer com que a pessoa também consiga caminhar e sair dessa situação. Nós temos o CREAS, que é a proteção especial, então são os casos em que há uma violação, uma situação uma situação de risco com a família, né? Então, todos os serviços do município, eles acabam atendendo diversas demandas e quando você está dentro da rede, você começa a entender como que você aciona. E também você ter essa possibilidade de articular com assistência social articulando com saúde, assistência social articulando com educação. O olhar, ele é quando você... Multidisciplinar. E é interessante, né? Você disse que você se redescobriu, que você acabou olhando, tem um outro olhar sobre a situação. E quando a gente se vê de frente a uma situação de vulnerabilidade, uma situação social complicada, a gente que é formador de opinião e trabalha com comunicação, a gente vai cobrar as nossas autoridades. Sim. Né? Mas também tem toda a situação de uma estrutura familiar, que eu acho que é onde a Fundato ela atua. Você precisa reequilibrar aquela estrutura familiar, Sim. né, para que os pais possam conversar com seus filhos conversarem com seus pais, de ter essa comunicação interna, de ter essa sinergia, né, e essa harmonia familiar dentro, restabelecida, né? Sim. Quando a gente fala do PIA, a gente está falando o plano, né? A gente está falando como se fossem metas. E essas famílias, elas têm metas para serem cumpridas, né? Então, a gente cria realmente esse envolvimento familiar, né? A gente tenta fazer com que aquela família volte ao seu eixo, né? A gente fala que não normal, porque a gente não pode falar isso, Sim. né? Nenhuma família é normal. Não existe. Mas a gente volta a fazer com que aquela família prospere. Todas têm um detalhezinho ali. Exato, Não seria família se não tivesse um detalhezinho. Exato. Mas você sabe que foi a partir deste momento que eu entendi a importância da família na formação da pessoa. Então, a gente depois vai chegar no assunto da família no Entrelaçando Vidas, mas é principalmente essa a visão, né? Você entender o quanto uma pessoa precisa de uma família estruturada, como ter uma família estruturada faz que você tenha mais oportunidades na vida. Óbvio, a gente sabe que cada pessoa, cada vivência tem uma oportunidade diferente, mas o fato de você ter uma família que seja estruturada faz muita diferença. Olha, Fundação Toledo de Bauru, para você que está nos assistindo, nos ouvindo, também pelas plataformas do Spotify, do YouTube, e quer ter mais informações, eles também têm um portal de transparência, onde são colocados todos os trabalhos, todas as ações voltadas ao público, né, às pessoas em vulnerabilidade social. E se você quiser ajudar, é muito fácil. É mais fácil do que as pessoas pensam. Com certeza. Sim. Como que eles podem fazer, então? Bom, podem entrar no nosso site, né, da Fundato. E lá, vocês, no Fale Conosco, vocês vão ter todo o suporte para conseguir entrar em contato e pelo nosso WhatsApp. É o 99746-4378. Confirme. 99746-4378. Muito bem, olha, a Fundato, a gente passou um pouquinho, né, sobre as ações da Fundato, a Fundação Toledo de Bauru, que desde a década de 60 traz um trabalho maravilhoso para a nossa sociedade. Agora eu queria falar sobre o projeto Entrelaçando Vidas. Diga sim a uma criança. Conta pra gente, meninas, o objetivo principal desse projeto. Bom, o objetivo principal do Entrelaçando Vidas é divulgar e fomentar a adoção e o apadrinhamento de crianças maiores de 6 anos e adolescentes. Esse é o principal objetivo.
as crianças, esse projeto ele foca especificamente em crianças acima de que idade, adolescentes também em situação de acolhimento? Qual é o público que a Entrelaçando Vidas atende e procura encaminhar? O Entrelaçando Vidas, ele está vinculado justamente a essa fomentação dessas crianças acima de 6 anos e adolescentes. Por quê? Porque hoje, dentro das estatísticas que nós temos no Sistema Nacional de Adoção, é muito mais difícil que essas crianças sejam adotadas ou voltem para um convívio familiar do que crianças abaixo de 6 anos. Né? Hoje, as famílias, quando elas vão buscar por uma adoção, elas buscam principalmente crianças recém-nascidas até os 5 anos de idade, porque elas acreditam que é mais fácil de educar, eu posso passar os meus valores, eu não vou ter tantos problemas, vai ser mais fácil de criar um vínculo, o que não é verdade. As crianças acima de 6 anos e adolescentes, e eu posso falar com propriedade, porque eu trabalho diretamente vendo essas crianças, são extremamente amorosas e carinhosas. E elas só estão esperando a oportunidade para que essas pessoas cheguem até elas. Então, o programa, ele vem justamente vinculado a essas crianças para que nós possamos juntar essas famílias, entrelaçar essas famílias, mostrar para a sociedade que essas crianças estão aqui e que estão sendo deixadas de lado por crenças limitantes, né? E aí, o programa vem justamente para entrelaçar e fazer com que essas pessoas conheçam as crianças acima de 6 anos e adolescentes. E são duas frentes, o apadrinhamento e a adoção. Sim, são duas frentes. O apadrinhamento e a adoção, por quê? A adoção, justamente porque existem crianças que já foram destituídas das suas famílias, ou seja, não tem mais contato com a família de origem, né? Não, às vezes nem mesmo podem ter contato com a família de origem, né? E vão ficar no abrigo, né? Às vezes uma criança de 8 anos, 10 anos que foi acolhida, já foi destituída, não pode voltar para o seio familiar e vai ficar no abrigo até completar a maioridade. Então, a adoção, a gente promove a adoção justamente para que as pessoas tenham interesse em adotar. E o apadrinhamento, com relação a pessoas que, por hora, não podem adotar ou não têm a intenção de adotar. A gente fala não podem adotar por conta da idade. Às vezes tem a questão, porque a gente tem uma idade limite, né? Que é uma diferença de 16 anos que a pessoa precisa ter com a criança para que ela possa ser adotada. Às vezes é um padrinho mais novo, né? Uma pessoa mais nova mas que já quer se envolver. E aí o apadrinhamento, ou ainda pessoas que não têm condição por hora de adotar, mas querem fazer o apadrinhamento. E aí a gente direciona essa pessoa para fazer o apadrinhamento, né? E tentar fazer com que aquela criança volte a ter um vínculo familiar, que ela volte a ter essa experiência da família, justamente até mesmo para que, caso ela seja adotada, ela consiga se adaptar melhor, né? E também para que ela se sinta pertencente. Porque a gente sabe, né, que nos serviços de acolhimento aqui do município, as crianças são bem cuidadas, os adolescentes são bem cuidados. Mas nada supera a existência de uma família. Então, o que a gente precisa também é perder esse olhar romantizado dos filmes americanos sobre adoção. Nem todas as crianças, nem todos os adolescentes que estão no serviço de acolhimento são aquelas crianças loirinhas, de olhos claros, sem demanda de saúde nem nada. Quando a gente pega a realidade, né, dos serviços de acolhimento do município, a gente vê que as crianças e os adolescentes, muito em decorrência do que eles já viveram, eles trazem alguma demanda de saúde, algum cuidado que ele precisa ser tomado. Então, o apadrinhamento também, ela tem essa vertente de cuidar dessas crianças. É um valor afetivo, muito mais do que prover a criança de uma alimentação que o município e o Estado já garante.
É mais esse laço afetivo mesmo. A gente fala que o acolhimento, ele não acontece porque a criança está passando fome, basicamente. A gente não fala isso. O acolhimento, ele acontece por situações muito mais graves, Uma né? violação Uma de um direito violação de um mesmo. direito de uma criança. O serviço de acolhimento aqui do município, nenhum serviço, eu acho que tenta não bater meta tanto quanto o serviço de acolhimento. Porque ninguém quer tirar uma criança, um adolescente de um seio familiar. Sim. Então, antes dessa criança ser tirada desse seio familiar, essa criança trabalhar... E quando eu falo criança, é criança e adolescente, né? Ela é... A família é trabalhada. Então, verificou o motivo pelo qual essa criança... Que teve uma denúncia. Então, casos de situação de... Eu escutei que uma criança apanhou dos pais, ou uma situação de abuso, enfim. Tem um canal que é o Disque 100, que eu posso fazer uma denúncia, e essa é uma denúncia anônima. Essa denúncia, ela vai para alguns serviços, inclusive o CREAS, né, que é onde a gente fica. O CREAS, ele começa o quê? Conversar ali com a família, entender qual que é a dinâmica, ver se realmente essa situação, pelo que a própria família fala, essa situação está acontecendo. Às vezes, houve uma situação de abuso com a criança, então tento tirar essa criança do meio, ou tirar o agressor, o abusador, né, do vínculo com essa criança. Mas assim, se essas situações acabam persistindo, realmente, chega um momento em que tem que ter a destituição do poder familiar. E aí essa criança, ela fica no serviço de acolhimento e ela não volta mais para a família. Fica no abrigo mesmo, em caráter definitivo. Fica. Essa criança, esse adolescente é trabalhado no abrigo, então, para ter autonomia, para ter desenvolvimento, mas quanto mais velho mais difícil acontecer uma adoção. Então, aí eu tenho que trabalhar esse já adolescente para a vida. Então, controle financeiro, primeiro emprego, como que ele vai cuidar dele, até as noções básicas, como se vestir para uma entrevista de emprego, enfim. Então, Vocês prosseguem com esse encaminhamento na fase da adolescência, na juventude? A gente, como Entrelaçando Vidas, não. O próprio serviço de acolhimento, já vai fazendo esse... Que é mantido pela Secretaria Municipal da Assistência Social, ele faz esse controle. A gente, como Entrelaçando, tenta hoje o quê? Fomentar a existência tanto da adoção quanto do apadrinhamento. Principalmente nesse público, que é o público que é mais difícil ter um olhar voltado para eles. Porque quanto mais novo, quanto menos demanda de saúde tiver, mais fácil eu conseguir uma adoção. O porquê do apadrinhamento, por exemplo. Eu tenho a possibilidade no apadrinhamento, se hoje eu não consigo adotar uma criança, eu posso ter uma vinculação afetiva. Então, eu posso dar um suporte para essa criança, para esse adolescente, para que ele também tenha algum tipo de estrutura, né? Uma base onde se apegar, se sustentar. Mas, ao mesmo tempo, eu também tenho o tipo de apadrinhamento financeiro. Então, olha, eu não quero ter uma vinculação afetiva, mas eu quero dar uma oportunidade. Eu quero que essa criança tenha um curso de inglês, um curso de informática, tenha a possibilidade de passar por um médico, porque por conta dessas demandas de saúde, a gente sabe que precisa de um médico, por exemplo, que seja por uma demanda um pouco mais cara. Então, o padrinho, ele pode também ter esse olhar, né? Thalita, quais são os critérios para que eu seja um padrinho ou madrinha mesmo de uma criança? Hoje, nós não temos critérios estabelecidos. O que nós temos é o seguinte: você não pode estar dentro do Sistema Nacional de Adoção e ser um padrinho. Por quê? A pessoa que está buscando adotar, ela já está buscando um vínculo definitivo, né? E o apadrinhamento, ele não é um vínculo definitivo, né? O apadrinhamento é justamente colocar aquela criança numa experiência familiar, de volta à experiência familiar, né? Para que futuramente, quando ela seja adotada, ela tenha mais chances de se adaptar melhor àquela família. Então, principalmente isso, a pessoa não pode estar no sistema de adoção e ser um padrinho. Certo.
E uma outra situação é processos judiciais criminais, né? A gente evita justamente para que a gente não coloque a criança em situação de risco. E muitas vezes, né, essas crianças, elas já vêm de situações de risco, elas já têm alguma vivência, e a gente acaba não potencializando novamente os problemas que ela Entregar já uma viveu. outra realidade para essa criança, né? Exato. A gente vem buscando isso. Legal, Daniela. E agora, na questão da adoção, há uma fila de espera grande? Como é que é o interesse do bauruense, das pessoas da nossa região? E como é que vocês tratam essa questão de uma triagem muito bem feita, né? Como aqui nós colocamos, tem muita coisa para ser investigada, para ser observada. Como é que é esse processo? A fila, né? Na Se há uma verdade- fila ou se há... E se esse processo costuma demorar muito tempo para adoção? Na verdade, a adoção, ela é nacional, tá? Tem um sistema nacional de É um adoção. cadastro É nacional. um cadastro nacional de adoção. Então, tanto que esse é um dos motivos pelos quais você também não pode estar numa fila de adoção E ser um e padrinho. ser um padrinho. Por quê? Porque a gente sabe que sempre existem as pessoas que agem de má fé. Então, poderia, de alguma forma, caracterizar uma burla à fila da adoção. Então, a gente, com o Entrelaçando Vidas, a gente fomenta a adoção, a gente estimula a adoção, mas a gente não faz adoção. A adoção, ela é feita mediante esse cadastro nacional de adoção. Para fazer o cadastro, ele é um site público, então todo mundo faz, mas tem uma lista de documentos que precisam ser enviadas. Essa lista de documentos, se alguém tiver dificuldade, pode entrar em contato com a gente também no Entrelaçando Vidas, que a gente ajuda com essa lista, então, assim, verificar se os documentos estão ok, mas os documentos, eles não vão para nós, como Entrelaçando, eles vão pro Tribunal de Justiça, e sim, né, eu acho que é meio que um conhecimento de todo mundo, conhecimento público, que a fila da adoção é grande. Principalmente quando a gente coloca uma faixa etária menor, ou que seja uma criança branca, que seja entre 0 e 3 anos. Então, esse é o público que especialmente as pessoas tendem a querer adotar. Pelos motivos que a Thalita já falou antes. Talvez seja mais fácil de cuidar, de criar, de fortalecer. Hoje, nós até temos um número grande de pessoas cadastradas. Se as pessoas entrarem no Sistema Nacional de Adoção, vão ver que são mais de 30 mil pretendentes. Só que o grande problema é isso. As pessoas, quando elas buscam por uma criança, elas estabelecem um perfil para essa criança. E lá, muitas vezes, as pessoas não querem adotar com irmãos, e às vezes eu tenho até 5 irmãos numa mesma família. Eles estabelecem que eles querem uma criança branca, ou que eles não querem uma criança com demanda de saúde. E, infelizmente, hoje, na maioria dos casos, nós temos crianças com demandas de saúde. Hoje, nossos abrigos, eles estão... Vocês acham que essa mentalidade ainda não mudou? Não. Por exemplo, no caso de maiores de 16 anos, se você entrar lá no Sistema Nacional de Adoção, você vai ver que existe mais ou menos 700 crianças para serem adotadas, com maiores de 16 anos. Mas somente 70 pessoas, casais, estão disponíveis, estão cogitando adotar um adolescente de 16 anos. E quando você vai buscar pela criança de 1 a 5 anos, você vê que você tem mais de 30 mil pretendentes para essas crianças. Então, é muito desigual essa questão, justamente porque as pessoas, elas não mudaram a mentalidade delas. As pessoas, elas buscam a adoção, elas querem a adoção, mas elas querem a adoção como elas querem. Elas não buscam... eu falei do olhar romantizado. Elas Sim. buscam achando que vai ser uma Chiquititas, né? E o que não vai ser. Hoje, as nossas crianças, elas têm demanda de saúde, elas têm traumas, e tudo isso precisa ser trabalhado. Independente, se você vai pegar uma criança de recém-nascida ou uma criança de 16 anos, toda criança precisa criar vínculo. Não é porque ela
tem 0 anos, que vai ser mais fácil. Talvez as famílias tinham que colocar muito na sua meta de adoção, mudar histórias de vida. Exato. Mudar histórias de vida. A gente percebe um pouco que as pessoas querem ser pais, mas não querem ter filhos, né? E o que muito se esquece nessa questão da adoção é que o principal ator, vamos dizer assim, o personagem principal é aquela criança, né? E você tem que estar disposto a proporcionar àquela criança uma nova qualidade de vida, uma nova experiência familiar, um novo vínculo familiar. E se você não estiver disposto, não importa o que você colocou no seu perfil para adotar uma criança, o vínculo não vai ser criado. Olha, a gente conversando com as meninas aqui do Entrelaçando Vidas, da Fundato, a gente percebe que é um mix de emoções, né? Que tomam conta de vocês no dia a dia. Sim. Dessas situações, né? De muitas vezes a gente não conseguir, não fica mais nas nossas mãos uma situação, muitas vezes que vocês não conseguem remediar ou solucionar, né? E muitas alegrias também de ver uma adoção muito bem realizada, muito bem feita, sim, de pais extremamente conscientes, né, da sua missão de vida a partir daquela hora. Né? Sim, e você sabe que a gente vê essa opção, essa vontade mesmo das pessoas por crianças mais novas, porque o Tribunal de Justiça, ele tem uma página que chama Adote um Boa Noite. E esse Adote um Boa Noite também é voltado para a adoção de maiores de 6 anos. 16 anos. De 6 anos. Então, se você entrar jogar no Google mesmo, Adote um Boa Noite, você vê uma lista de crianças, você consegue filtrar pela cidade, né? Você consegue ver uma lista de crianças que estão no serviço de acolhimento daquela cidade que estão aptas a serem adotadas, porque nem todas as crianças crianças e adolescentes que estão no serviço de acolhimento, eles estão aptos a serem adotados, porque tem os casos, né, que a gente explicou, que foram tirados do seio familiar, mas ainda está sendo trabalhado com a família para que haja o retorno, que essas crianças e adolescentes, eles estão disponíveis para serem apadrinhados, mas os que estão no serviço de acolhimento para adoção, eles vão para essa lista, que são maiores, né, de 6 anos, eles vão para essa lista, e você tem a opção de conhecer, né, essa criança, esse adolescente. Então, assim, é algo que não... que o próprio Tribunal de Justiça acaba vendo que tem realmente essa preferência das pessoas por um público mais novo. Olha, gente, que papo gostoso e interessante para a gente conhecer um pouquinho desse processo do apadrinhamento, da adoção, Entrelaçando Vidas, diga sim a uma criança. É de Bauru, é um trabalho muito bem feito. Parabéns, meninas. Transmita aqui da nossa equipe do Consecast os nossos parabéns a toda a equipe, tanto da Fundato quanto da Entrelaçando Vidas, para a gente deixar todos os canais da Entrelaçando Vidas para o nosso ouvinte e internauta, para quem nos acompanha no Spotify, no YouTube. Por favor, meninas. O nosso Instagram é o Entrelacando Vidas. O site é o www.entrelacandovidas.com.br e o nosso WhatsApp é o mesmo que a gente passou da fundação, que é o 997464378. Só confirmar, o Instagram do Entrelaçando é entrelacandovidas.fundato. Tem okay. o ponto fundato. Perfeito. Muito bem, olha, conversamos com a Thalita de Oliveira Ferreira e a Daniela Lourenço Riso, essas meninas da Fundato que fazem um trabalho maravilhoso junto a Entrelaçando Vidas. Meninas, muito obrigado pela participação de vocês. Sucesso ainda mais, que a gente sabe que envolve muita responsabilidade e sentimento, né? Com certeza. Nós é que agradecemos a oportunidade de estarmos aqui apresentando Entrelaçando Vidas, quem sabe estimulando outras pessoas a também participarem do programa com a gente. Muito bem, você fica agora com um vídeo do Entrelaçando Vidas para você conhecer ainda mais esse trabalho maravilhoso dessas meninas e de toda uma equipe por trás na adoção e no apadrinhamento. E até um próximo Consecast. Tchau, tchau! Todos nós temos uma jornada. Para alguns de nós,
Essa trajetória pode nos levar por caminhos que não imaginávamos e muitas vezes não merecíamos. Em um cenário onde histórias e destinos se entrelaçam, o programa Entrelaçando Vidas busca unir esses caminhos e construir um novo futuro repleto de amor e oportunidades. Ao longo de suas jornadas, muitas crianças e adolescentes são encaminhados para abrigos. Complexidades familiares e desafios sociais os conduziram por esse caminho. Entretanto, esse não precisa ser o ponto final, mas sim o início de uma nova jornada. O programa Entrelaçando Vidas procura facilitar o encontro dessas crianças e adolescentes com famílias que estejam dispostas a redefinir seus destinos, oferecendo um novo horizonte de possibilidades. Acreditamos no poder transformador do amor e na capacidade única de cada família em fazer a diferença na vida de uma criança ou adolescente. Se o seu coração se alinha a esta nobre causa, convidamos você a embarcar conosco nessa jornada de adoção, apadrinhamento ou guarda. Descubra mais em entrelaçandovidas.com.br. Programa Entrelaçando Vidas, porque o amor é a base de toda jornada significativa.